como você deve guardar o coração? Como os pastores devem guardar seu coração? Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia, por favor. 2 de Crônicas, capítulo 26, do versículo 1 até versículo 23. Eu faço questão, com todo respeito, para que possamos ler esse texto da palavra do Senhor em pé. Em reverência à palavra de Deus. 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 1 até 23. Quem achou, diga amém. No lugar de Amazias, o povo de Judá pôs como rei o seu filho Uzias, que tinha 16 anos de idade. Depois da morte do pai, Uzias reconquistou e construiu de novo a cidade de Elate. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Quantos anos? E ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo do seu pai, Uzias fez aquilo que ia agradar ou que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar o Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas da cidade de Gad, de Jamnia e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod, em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gur-Baal e os meunitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam imposto, a fim de tornar mais fortes as muralhas de Jerusalém. Uzias construiu torres no portão da esquina, no portão do vale, no lugar onde a muralha faz a esquina. Construiu também torres de vigília nos campos e abriu uma porção de postos, pois tinha muito gado, tanto nas planícies como nos planaltos de Judá. Tinha também homens trabalhando nas plantações de uvas e nas hortas das regiões montanhosas e nos campos férteis, pois se interessava pela agricultura. Uzias tinha um exército de homens prontos para a guerra, e eles marchavam para a batalha em grupos organizados de acordo com as listas que estavam as cuidado da escravidão. Jeiel, do oficial Maaseia. O chefe desses dois homens era Hananias, um dos generais do rei. Versículo 12 diz: o exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles soldados valentes, e eles mandavam um exército poderoso de 370 e 500 soldados, que estavam à disposição do rei nas suas lutas contra os seus inimigos. Uzias armou o seu soldado com escudo, lança, capacetes, couraças, arcos e flechas, e fundas para tirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra e eram postas nas torres, nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar
do incenso. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e enfrentaram dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para esses serviços. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes, e ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador do incenso, e no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente no templo, e ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até a morte, e por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada. Ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Todas outras coisas que Uzias fez, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado no cemitério dos reis em Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, por causa da sua doença. O seu filho Jotão ficou no lugar dele como rei. Uzias, quando ele morre, ele foi sepultado como indigente. Começou o reinado como rei. Porque na época, quando os reis morriam, não era sepultado em qualquer cemitério, somente no cemitério dos reis. No caso de Uzias, quando ele morre, ele foi sepultado como indigente. Arrumaram o papelote, colocaram o corpo dele, jogam em qualquer cemitério, qualquer túmulo. Pode se sentar. Meus amados irmãos, como guardar o seu coração? Guardar o coração tem muito a ver com guardar a vida, a sua vida. Como resguardar a minha vida, como cuidar da minha vida. Porque a vida por si só é vivida em meio a tantos riscos. Viver é correr o risco o tempo todo. Viver é correr o risco de morrer de infarto, ou até de outras doenças, enfermidades, risco de ficar doentes, risco de perder, risco de não aguentar as pressões da vida, porque a vida é uma pressão o tempo todo. Pressão em casa, pressão em família, pressão na igreja, pressão no trabalho, é pressão em todos os lugares. E na pressão das comparações, das concorrências, as cobranças vêm, existem, e muitos, cobrança da vida, risco das tentações, o risco dos assédios, risco de se decepcionar e se frustrar, tanto quanto com Deus, como também na sua própria família, com os amigos, com os familiares, o risco de ser enganado, o risco de sofrer calúnias, o risco de se magoar. Viver é isso. Você se magoou, você fala, puxa vida, eu estou magoado, eu não quero mais conviver com ninguém. Não, continua. Viver é correr o risco de ser magoado, é correr o risco de perder a cabeça, de chutar tudo para o alto. Viver é correr o risco de não conseguir lidar com a fama e derrotas da vida. A vida tem sucesso, um momento de sucesso. Mesmo que esse sucesso não apareça em redes sociais, mas no seu jeito de ser,
no seu trabalho, no seu jeito de fazer as coisas, que nem sempre aparece na mídia, mas é o sucesso que você tem, e corre o risco com meio esse sucesso, de não conseguir, de lidar com esse sucesso. Em meio a toda guerra da vida, a decisão de continuar ou não continuar está nas tuas mãos. A decisão de continuar com o coração bem guardado, ou não querer continuar com o coração bem guardado, é uma escolha que você faz todo dia. Porque se você não quer guardar seu coração, tudo que vem no seu coração, você absorve. Vai absorvendo as más notícias, vai absorvendo as mágoas, as tristezas. Você que faz a escolha. Ninguém vai escolher por você, nem Deus vai escolher por você. Porém, essa escolha que você vai fazer vai te levar ao infarto, vai te levar à morte. Vai te levar, ou está te levando à autossabotagem. Você está se sabotando. Porque nós passamos, por exemplo, nos 2 primeiros anos aqui, aliás, nos últimos anos, o quanto a gente sofreu nesse lado emocional. E até hoje tem muita gente sofrendo emocionalmente falando. Porque ainda nunca foram curados por causa de tamanhas perdas que nós tivemos. Agora, a questão problema é seu. De saber escolher qual tipo de emoções que você vai deixar residirem na sua alma. Que tipo de emoções? De tristeza, de mágoa, de solidão. Você que escolhe. Você começa a pensar, puxa vida, a minha alma, acordei hoje triste, acordei hoje angustiado, acordei hoje sentindo só. Mas o que estou ganhando com essa tristeza, com essa angústia? O que eu estou ganhando com essa mágoa que está no meu coração? O que estou ganhando? Nada. Então, eu vou substituir todo esse sentimento de tristeza, de abandono, de angústia, pela alegria. Canta louvor ao Senhor, exalta o nome do Senhor, pensa nas coisas do alto, porque as coisas aqui da terra não prestam. Confia em Deus, tira a expectativa em homem, tenha esperança só em Deus. Começa a lidar com as suas emoções, começa a administrar muito bem com as suas emoções, para que você possa continuar vivendo. A escolha é sua. A escolha de quem? Você que faz a escolha, de continuar ou não. Você tem tudo nas suas mãos. Em meio a toda essa guerra da vida, a decisão de continuar ou não continuar está nas suas mãos. Por isso que Provérbios capítulo 4, esse famoso versículo, que a gente costuma citar, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Do coração vai proceder tanto quanto as saídas para a vida, como também de um coração morto, coração doente, um coração problemático. Desse coração sai a morte, sai as brigas, as dificuldades de se relacionar. Sai da onde? De um coração magoado, de um coração que não é bem guardado, de um coração atrito, de coração duvidoso, do coração que não consegue confiar no outro, que não consegue confiar nem em Deus. Aqui que sai a morte, a violência desse coração. Guardar ou não o coração, guardar ou não guardar o seu coração é uma decisão, como a gente falou aqui, sua, e vai exigir uma disciplina diária em sua vida, todo dia, quando você acorda. Disciplina. O que estou ouvindo por aí? O que está me falando? O que estou vendo aqui ao redor da minha casa? Quais são as notícias que estão em volta da minha família? Que de alguma forma pode afetar o meu coração. Se não souber fazer seleção das emoções que interferem na minha vida ao dia a dia. Senão eu acabo infartando, senão eu acabo morrendo. Por nada. Quando eu olho as coisas na minha casa, na minha família, ao redor aqui da igreja, tudo isso pode te afetar. Pode me afetar. Mas eu não vivo de acordo com aquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso. Mas eu vivo de acordo com aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus. O que Deus diz a meu respeito? Nós não vivemos por aquilo que nós ouvimos, mas por aquilo que nós cremos na palavra do Senhor.
Quando você acorda, você pensa, puxa vida, falaram que você não presta, falaram que você está gordo, falaram que a sua vida não tem futuro, falaram que você não tem mais jeito. Falaram, mas o meu papai diz outra coisa. Meu pai disse que eu sou o que sou pela graça de Deus. O que os outros falam, os outros vão falando sozinho. Não estou nem aí. Saber guardar seu coração é uma decisão disciplinária diária, é sua, de alguma forma, porque o seu coração é cheio de armadilhas que você não pode ignorar. O seu coração, meu coração é cheio de armadilha. Quando nós falamos do coração, o coração envolve sentimentos, repita comigo, sentimentos, emoções, pensamentos, intenções. Você pega tudo isso e cria um coração. É coração. Porque o coração, porque o nosso coração, o seu coração, sabia que é mentiroso? Ele se engana. Sabe disso? A Bíblia está dizendo, o coração do homem é enganoso. O coração do homem é o quê? O coração mente para você. O pior de tudo é que você confia nele. Confia na mentira, no mentiroso. O coração mente para você, mas você confia. O seu coração está dizendo o seguinte, fulano e tal, faz isso, faz aquilo, porque aquele lugar é bom, aquele cara é ótimo, aquele rapaz é bom, é lindo, aquela moça, aquela mina, aquele negócio é bom para fechar. Quem está dizendo isso é o seu coração? Deus diz não. O pior de tudo, às vezes numa situação dessa, situação emocional abalada, a gente pega Deus, coloca Deus nesse sentimento, que não tem nada a ver com Deus. Porque o que a palavra de Deus é? Ele fala para nós, à luz da palavra dele, a palavra de Deus não se confunde por si só. O Espírito Santo está falando para mim algo, está falando para você algo, para perdoar, para fazer isso, não fazer aquilo. Mas por causa das suas emoções, você fala que não, estou sentindo, não, eu tive um vulto que passou na minha cabeça agora, percebi as intenções daquele cara, daquele camarada, daquele pastor. Já começou a confiar nas suas intenções, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que mente para você e você confia, acredita. Por isso a gente é o que a gente é, por confiar no coração que nos engana. A gente casa errado, namora errado, faz escolhas erradas, mas a conta vai chegar. Pode esperar, a conta vai chegar por ter feito escolhas erradas. O seu coração é doentio, é doente. O seu coração muitas vezes é perverso também. Nosso coração é perverso. Trazendo para o texto que nós lemos aqui, onde fala o rei Uzias. O rei Uzias, ele tinha tudo para terminar bem. Começou com 16 anos o reinado. Ele tinha tudo para terminar bem. O moço, o jovem, lamentavelmente não soube guardar seu coração. Ele começou bem e terminou. Começou bem, sim ou não? E terminou? O que vai julgar a sua história não é como você começa, mas como você vai terminar a sua história. O mais importante na sua vida não é como você começa a sua vida. Porque todos nós começamos muito bem. Todos nós. Casamento começa muito bem. Namoro começa muito bem. Os negócios começam muito bem. A família começa muito bem. Vindo na igreja, a sua vida cristã começa muito bem. Frequenta a igreja, está ali, está no pique. Servir a Deus em vários ministérios aqui começa muito bem. Empolgado. Mas não tudo isso que vai julgar a sua história. O que vai julgar a sua história é quando chegar, como o apóstolo Paulo chegou um dia, nos últimos dias da sua vida aqui na terra. O apóstolo Paulo, antes de ser
executado por causa do evangelho, lá na prisão, frio, sozinho, sem amigos, sem parentes e sem nada. Ele fala, combati um bom combate, guardei a minha fé e terminei a carreira. Esse é o Paulo. Eu não estava lá no dia que o apóstolo Paulo foi executado, quando ele morreu. Mas eu gostaria de ver, por exemplo, no túmulo do apóstolo Paulo, escrito, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé, escrito lá. Que Deus me guarde. Eu gostaria muito, não por um pedido, mas por um reconhecimento. Quando for para a glória, se não for arrebatado vivo. Quem sabe a minha família, a minha esposa, que eu amo tanto, a pastora Liliane, possa escrever lá no meu túmulo, que esse meu marido combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Precisa colocar foto. Lá no túmulo eu vou me sentir alegre, satisfeito. Aí eu vou falar, que lindo, Lili. Brincadeira. Não vou estar aqui, vou estar lá. Começar bem, todo mundo começa bem. Todo mundo começa bem. A questão, o desafio que a gente tem é terminar bem. Porque as histórias não mudam. Todo mundo começa ótimo. Todo mundo começa bem. Todo mundo começa. Pergunta para um casal recém-casado. Nossa, estamos apaixonados, estamos em lua de mel. Todo mundo começa bem. Pergunta para quem está vindo agora. Nossa, que lindo, que esse lugar maravilha. Amém. Amém esse lugar. Glória a Deus, continua amando. Mas o que me julga, o que vai me julgar é como vou terminar essa história. Esse menino, Uzias, ele quase começou muito bem, mas terminou mal. Mas não foi assim que ele terminou, não foi assim que ele morreu, perdão. Ele morreu de uma doença mais humilhante da época, naquela época. O rei Uzias morreu da lepra. Depois não pôde ser sepultado no cemitério dos reis, mas foi enterrado como indigente. Um rei. Que tristeza. Ninguém começa o seu ministério, ninguém começa a sua vida cristã, ninguém começa a sua família, o seu casamento, ninguém começa a sua profissão, ou a sua vida pensando já no fracasso. Não, todos nós pensamos um dia, vamos prosseguir, vamos continuar ganhando, vamos continuar nesse sucesso, nessa pegada. Todos nós começamos dessa maneira. Ninguém pensa, sonha que meu casamento vai separar, meu casamento um dia. Não. Casamos para continuar casado o resto da nossa vida, até que a morte nos separa. Entrei na profissão, minha profissão aqui é para o sucesso, para criar, ou quem sabe abrir um negócio particular minha. Entrei na igreja, quem sabe sair daqui, ser levantado como pastor, como missionário. Todo mundo começa bem, ninguém entra em algum lugar, algum negócio, já pensando no fracasso. Não existe isso. Ninguém começa no seu ministério, na sua profissão, pensando já no fracasso. Todos nós, ou a maioria de nós, começamos como Uzias começou. Como que Uzias começou? Presta bem atenção. Uzias começou com seus 16 anos, substituiu o seu pai Amazias. Uzias começou reinando e reinou durante 68 anos. Ou seja, reinou durante 52 anos. Bom rei, não é? Um bom rei. Uzias era um bom menino, seguia o caminho do seu pai. O seu pai o ensinou a obedecer o Senhor. Enquanto ele obedeceu a Deus, o Senhor o fez prosperar em tudo. Ele era próspero em tudo que ele fazia. Tinha dinheiro, tinha poderes. Ele fez guerras contra os filisteus e árabes, os derrotou. Uzias, o poder e a fama
versículo 8. O poder e a fama de Uzias aumentou muito até o Egito. A fama se espalhou em toda a região daquela época. Mandou construir muralhas, portões, torres nos muros de Jerusalém. Tinha muitos gados, muitos homens trabalhando na agricultura. Tinha um exército poderoso de 307.500 soldados à sua disposição. A fama subiu. O que subiu? A fama subiu de Uzias. Se espalhou por toda parte. E ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Versículo 16 desse mesmo capítulo. Diz, porém, quando se tornou poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Você pode me ajudar, por favor? Repita comigo essa frase. Porém, quando Uzias se tornou poderoso, ele ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Uzias pecou contra o Senhor. Uzias pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Normalmente, como costume, um pecado atrai outro pecado. Normalmente, como de costume, o pecado cria ciclo vicioso em nós. Um pecado chama outro. Uma pessoa que está em pecado, qualquer pecado, já está afundando no pecado, de repente começa a pensar, já estou em pecado mesmo, eu posso fazer aquilo indevido. Vou fazer aquilo, vou praticar outra coisa, vou praticar tudo que ele fizer depois daquele pecado, o pecado chama outro. Isso aconteceu com Uzias. Uzias, por causa de orgulho, que subiu muito o coração dele, e estava em pecado. O que ele fez? Ele entra no tabernáculo, no templo do Senhor. Uzias, ele era um rei, não era sacerdote. No templo sagrado do Senhor, as únicas pessoas que tinham que entrar lá no templo para sacrificar ou oferecer oferta ao Senhor, era apenas sacerdotes. Quem? Só o sacerdote que tinha que oferecer lá na casa do Senhor. Não é rei. Uzias não era rei, era sacerdote. Perdão, não era sacerdote, era rei. Mas ele entra por causa do poder, a fama, o dinheiro que ele tinha adquirido, a pompa. Ele se achou, ele começa a mandar em tudo. Ele entra no templo do Senhor. Ele chega no templo do Senhor. Ele vai sacrificar. Ele começa a sacrificar no templo do Senhor. Quando os sacerdotes vieram, presta atenção, mais de 80 sacerdotes. Mais de 80 sacerdotes, acompanhado com Zacarias, o mentor, pai espiritual do Uzias. Eles olharam para Uzias, disseram para ele que Uzias está fazendo coisa errada. Você não pode oferecer sacrifício. Está errado. Ele ficou paralisado. Uzias gostou daquilo? Não. Não, por causa da soberba. Uma pessoa que está soberba, orgulhosa, quando ele é chamado a atenção, não gosta. Não aceita ser chamado a atenção. Uzias foi chamado a atenção naquele momento. Disseram para ele que, presta atenção, mais de 80 sacerdotes chamaram a atenção dele. Ele não gostou. Não gostou. Ele saiu daquele templo. Porém, quando chamaram a atenção de Uzias, naquele momento que ele foi chamado a atenção, olharam na testa de Uzias. Saiu o quê? Lepra. Saiu lepra aqui, ó. Saiu o quê? Lepra saiu na testa de Uzias. A lepra de Uzias, não cai, na verdade, começou aqui no coração. Por que Deus colocou
a lepra na testa de Uzias. Porque há pecado que você comete, erros que você comete, falha que você comete, Deus dizendo para você, confessa. Você fala, não tem nada a ver, não preciso, não fiz nada de errado. Deus vai te dando corda, confessa, se arrepende. Você não ouve a Deus, se faz de surdo diante de Deus. E Deus fala, então me aguarda. O que era segredo, eu vou colocar ao público, para que todos que olham aqui na sua cara, na sua testa, saibam da vergonha que você é. Deus pode tornar aquilo que era segredo ao público, pode, Ele permite, para quebrantar justamente o nosso orgulho, para demonstrar para demonstrar ou apresentar diante de todo mundo, da população, que nós não somos um nada. Todo esse poder, esse reinado, esse dinheiro, essa fama, não é nada. Uzias com a testa marcado com a lepra. Quando Uzias viu isso aí, correu, saiu fora do templo. A partir daquele momento, Uzias não dormiu mais, não ficou mais na mesma casa com os reis. Ele começou a morar numa casa que era separada de todos os leprosos, barracas, até a sua morte. Ele morre, ele não podia ser sepultado com outros reis, ou enterrado pelo menos, no sepulcro de reis. Ele foi sepultado no sepulcro dos indigentes. Meus irmãos, a gente aconselha muitos jovens, mas antes de aconselhar outro jovem, eu me aconselho primeiro. A vida espiritual, a vida em si, ela é cheia de pegadinhas, tentações. A vida em si, por si só, ela é cheia de armadilhas. Armadilhas que são essas, se você não souber guardar o seu coração, por mais poder que tenha, por mais dinheiro que você tenha, por mais que você tenha tudo, você cai nessa armadilha. E pode terminar como um cachorro vira-lata, com todo respeito a cachorros. Eu conheci, eu não vou citar o nome de ninguém, mas eu tenho nomes, conheço pessoas, colegas e amigos, aqui na cidade, ou alguns deles foram daqui, pastores, bispos, apóstolos, na mídia, com 50 mil seguidores, com 1 milhão de seguidores. Muitos desses fugiram no Brasil, por vergonha. Estão morando em outros países, por causa de vergonha. Assunto que vocês não podem ouvir, nem ouvem, porque não passa. Esse assunto só chega para nós como pastores, que nos entristece. A gente aprende muito com isso. Gente famosa que você conhece, cantores, que podia citar nomes aqui, famosos, que você, muitos de nós, idolatrávamos. Até mesmo eu já trouxe aqui alguns cantores aqui, para os irmãos que são mais antigos aqui na igreja. Alguns cantores que vieram aqui, cantavam 4, 5 músicas, a gente tem que pagar, dar oferta uns 15 mil reais, 20 mil reais. Os adolescentes aqui paparicavam, tirar selfie. Cantores famosos que, algum deles nós andávamos junto, comíamos aqui, de final do culto a gente abria tinha aquele salão lá, a gente comia lá. Mas no meio do caminho foram ficando. Chegar o último seu dia, aliás, o último dia da sua vida, cheio de status, não é fácil. Vai depender de você saber guardar o seu coração. A razão pelo qual eu insisto em dizer, sobretudo que você deve guarda o seu coração. Guarda o teu coração, porque dele provém a saída da vida.
Porque o coração judiado mata. Como guardar o meu coração? Como guardar o seu coração? Primeiro lugar, tem que estar ciente o seguinte. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Em todos os fracassos da vida, o orgulho veio antes da queda. Todas as vezes um homem fracassou, um homem, uma mulher fracassou na vida. O empresário, um irmão da igreja, um elite, um pastor, um apóstolo, um bispo, um político, um marido, uma esposa, filho, filha, que experimentou ou está experimentando o fracasso hoje. Hoje está chorando. Mas o que veio antes de tudo isso foi o orgulho. O orgulho vem antes da destruição. A destruição em que você se encontra hoje, a queda e fracasso em que você se encontra hoje, começou com orgulho. Porque um dia você não quis ouvir conselho de ninguém. Porque um dia você se achou o último bolacha do pacote, quebrado ainda. Porque um dia você achou que não precisa desse conselho. Porque um dia você pensou, não precisa de Deus. Porque um dia você pensou o seguinte, não, eu sei me virar. Eu sei me virar. E vai se virando e se encontra aonde você está hoje, fracassado, sem ninguém. Em segundo lugar, não confie no seu coração, porque ele te engana. Fala para você, meu irmão, não confie no seu coração. Não confie no seu coração, porque ele te engana, ele mente para você. Mas confia em Deus. Confia em Deus. Não dependa das suas emoções, do seu sentimento, pensamento. Dependa da palavra de Deus. O que Deus me diz, o que está escrito na palavra. Eu vou depender disso. Segundo lugar, cuidado ao chegar ao topo. Cuidado ao chegar onde? Porque todos nós, um dia ou mais tarde, vamos chegar ao topo. Um dos nossos maiores problemas é quando se chega ao topo. Não é necessário chegar ao topo como o rei Uzias chegou. Mas cada um de nós pode estar em topos diferentes. Para alguns já estão lá. Para outros já vão chegar ainda. E para poucos estão no começo. Mas vai chegar no topo. O que chama de topo? Aquele período de sucessozinho. Da fama. Prestígio. Realizações. Eu tenho muitos seguidores. É muita gente me aplaude. É muita gente me seguindo. Isso é top. Toma cuidado com isso. A visibilidade é muito perigosa. Muito perigosa. Tome cuidado quando chegar no topo. O seu topo é o seu lugar de sucesso. Aplausos, assédios, fama, aplausos, elogios. Quando começa que você é mais importante, é melhor do que tudo e todos. Como é que um menino de 16 anos, estaria sentado aqui, ó, aqui. Adolescente, 16 anos, estaria aqui, ó. Um menino de 16 anos começa a reinar, cheio de poder, alcança sucesso de repente. Mas de repente, uma hora para outra, muda. Como é que um coração tão bom se perde de uma hora para outra? O coração começa a se perder, não de uma hora para outra. Ele entra num processo de putrificação, perdão. Quando o coração começa a se perder? Quando comete um pecado e acha que não precisa confessar. Não precisa. Fala
falar com ninguém. Esse é o processo. Quando o coração começa a magoar, e está magoado com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos, com alguém da igreja, não preciso confessar. Não, para quê? Isso é comigo só. Não preciso falar com ninguém. Segredo mesmo. A insatisfação no coração, a murmuração, justificação desnecessárias. Tudo começa aqui, no meu coração. Começa sendo afetado. Quando não mais aceito a repreensão. Quando o pastor, quando o seu pai, quando a sua mãe, quando a sua esposa, o seu marido, te repreende para te corrigir, para te ensinar. Quando você ouvir uma repreensão do seu pastor, irmãos, nenhum pastor que vai te repreender para te matar, mas sim para te corrigir, para o seu bem. Nenhum marido que vai repreender a sua esposa para matá-la, para dizer que ele não me ama, ou vice-versa. Nenhuma esposa que quer chamar a atenção do seu marido, dizendo, não me ama, não. O amor não é só beijo, abraços. O amor não é só tchu-tchu na muchuca. Não é só isso, amor. O amor também é dizer, cuidado, o horário está chegando. O amor também é dizer, não compra, economiza. O amor também é dizer, não vá. Faz parte do amor. Que tipo de amor que nós temos aprendido? Eu sou livre, deixa ficar livre, ser livre. Livre em quê? Aqueles que acham que ser livre, na verdade não são livres, são escravos. Porque livres somos nós, em Cristo Jesus. Livre é o cristão cheio do Espírito Santo. Aquele que pensa, eu sou livre de quê? Livre de maconha? Livre de cocaína? Livre em cachaça? E a outra bebida? Qual a outra bebida, irmã Eliseu? Irmã Eliseu? Está esperto, ele não quer falar. Cadê o Angel? Meu Google ambulante, onde ele está? Está fugindo de quê? Cadê outro? Como chama outro bebida? Amarruga. Está querendo me pegar. Está me zoando, né, amor? Está repreendido em nome de Jesus. Você é escravo de cachaça. Não está livre, não. Você é escravo do sexo. Você não está livre. Fala que é livre. Livre aonde? Essa é liberdade? Viver uma vida que te faz sofrer. Viver uma vida que te faz amarrado, preso, cheio de dores, cheio de angústia. Essa é liberdade? Livres somos nós aqui. Ó. Eu sou livre. Livre isso. Eu não tenho religião, não sou preso a uma religião. Religião nenhuma prende. Jesus não prende, Jesus liberta. Nós somos livres. Quando você não aceita mais a repreensão do seu pastor, você acha que o pastor está te chamando a atenção porque não te ama? Irmão, tira isso da sua cabeça. Eu não saí da minha terra, para quem não me conhece, sou angolano, sou africano, eu e minha esposa. Não saí da minha terra para vir aqui para matar, gente. Deus me livre. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, Deus tem nos dado a graça para abençoar o povo, para abençoar as pessoas, levantar pastores obreiros, levantar homens de Deus e mulheres de Deus. E para isso, você, muitas vezes, por amor que a gente tem por você, você ouça. Não vai te agradar, mas ouça. É o relacionamento que a gente vive dentro do Ministério Peniel, eu e o pastor Nilton e os pastores regionais, é assim que a gente vive. Tem coisas que quer fazer, ele fala para o injusto, não faça. Quantas vezes já dei testemunho aqui para os irmãos? Duas testemunhas. Quando a gente estava lá no Tambaú, empolgado, eu falei que não, a gente vai comprar aqui, vamos comprar, vamos comprar, vamos. Os irmãos da torcida, chamei o pastor Nilton, vem aqui, por favor. Olha aqui, falando Jesus, o que houve? Quero comprar esse lugar. Falou para Jesus, não compra. Você vai ficar aqui mais de 20 anos
naquela casinha lá, pagando prestação, não compra. Eu não entendia, mas falei, sim senhor, não comprei. Estávamos aqui com problema financeiro, tentando pagar esse prédio, a gente não conseguia. Eu liguei para ele, pastor Nito, eu vou fazer um empréstimo no banco, para a gente quitar de uma vez só. Ele falou, não faça. Sim senhor. Agora, você acha tudo isso que é falta de amor para mim? Não. Não é falta de amor. Por amor que ele tem por Deus e para a minha vida. A prova disso é que nós saímos de lá, compramos um lugar maior, por ter ouvido conselho. Que temos aqui sem um empréstimo nenhum banco, sem ficar devendo para ninguém. Porque tem que ouvir o conselho. Porque na multidão de conselheiro há sabedoria. Você erra menos. Por isso que é importante você ouvir uma pessoa madura para te aconselhar. E obedeça aquilo, por mais que não goste, não aceita. Obedeça, porque é para o seu bem, para a sua família, para os seus negócios. Agora, quando você começa a não querer mais saber de ninguém, irmão e irmãs, lamentável, você está morrendo aos poucos. O orgulho se caracteriza com o sentimento de tanto faz, ou relativiza a quebra dos princípios da autoridade. Quando pensamos em desafiar autoridades espirituais e desafiar a Deus. O exemplo do rei Osias, ele não era sacerdote. Ele pensou, tem poder, tem tudo, mas eu vou desafiar o sacerdote. Eu vou entrar nesse templo, vou oferecer. Ele entrou lá e fez toda aquela desgraça, infelizmente. Como um rei famoso, cheio de dinheiro, e cometeu aquele pecado. Ele ficou bravo ainda, a ser chamado a atenção pelos mais 80 sacerdotes, incluindo o seu mentor principal, Zacarias. A presunção causa lepra. Repita comigo aqui, a presunção causa lepra. O que é a presunção, pastor? Ninguém te mandou fazer, você fez. Presunção. E muitas vezes acontece aqui entre nós. Nós temos aqui grupo de louvor, grupo de dança, outros ministérios, intercessão, Peniel Kids e outros, diaconatos. Aonde que sou aquele que é consagrado por aquilo para fazer. Não é para você tocar aqui. Não mexe. Muitas vezes a gente fala que não, ninguém mexe lá no altar. Não mexe as coisas lá do louvor. E o pessoal fala o seguinte, então ninguém me ama. O não, essa é a nossa interpretação de hoje. O não é significado de falta de amor. Quando alguém diz para você que não, interpreta isso, que ninguém me ama. Pelo contrário. Imagina o rei Osias. Se ele pudesse levar um não, até já levou. Mas mesmo assim ele fez. O pastor, só o pastor que pode fazer casamento na igreja? Só. É ordem do ministério. Mas pastor, mas tem o meu primo, o meu genro, o meu cunhado, meu tataravó, ele está me pedindo para fazer. Irmão, você vai trair lepra. Cuidado. Existem algumas funções que só o pastor pode realizar. Pode entrar aqui com todo o respeito ao nosso presidente da República. Entra aqui na porta. Ele diz que vou ministrar ceia aqui para vocês. Sabe nada. Pode entrar aqui o prefeito da cidade. Porque sou autoridade na cidade, vou ministrar ceia. Está chamando a morte para si. Não mistura as coisas. Segundo lugar, quarto lugar, não aceita a armadilha de isolamento. Como guardar seu coração? Não aceitar a armadilha de isolamento. Porque quem se isola busca os seus próprios interesses. Isolamento é uma estratégia do inimigo. Você é mordido, você fica magoado, o que você faz? Se isola. Estratégia do inimigo. Não quero mais conversar com ninguém. Sexto lugar, tenha um amigo mentor ou um discipulador, aquele que vai falar
para você nem sempre aquilo que você vai gostar, mas o que você precisa ouvir. Esse é seu mentor. Porque os bajuladores têm bastante, mentores são poucos. São poucos. Sétimo lugar, confessar sempre as suas tentações e confessar também os seus pecados. Repita comigo: confessar sempre as tentações e confessar os meus pecados. Estou chegando aqui às conclusões. Como isso acontece? Primeiro, vamos ler que vamos acompanhar o capítulo Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 até 5. Salmo 32, versículo 1 até 5. O salmista Davi, ele havia cometido pecado de adultério. Em seguida, ele mata o seu melhor amigo, o comandante Urias. O salmista aqui, o salmista Davi, capítulo 32, versículo 1 a 5, diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em que não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos, o quê? Está acompanhando? Enquanto eu mantinha escondido o quê? Os meus pecados. Pecado escondido no coração da gente. Aqueles vídeos de internet de pornografia que você assiste meia-noite, que a sua esposa não sabe, lá no banheiro, que o seu marido não sabe, que seus pais não sabem. Aquelas conversas secretas que você tem com os terceiros, que sua esposa não sabe. Deixa eu te perguntar, marido que é casado, levanta a mão. Marido casado, marido, tem gente que está com dúvida. Deixa eu te perguntar, você já deu a senha do seu celular para sua esposa? Nenê, a irmã Cláudia sabe a senha do celular? Irmã Bernard. Enquanto você esconde o pecado, o que acontece? O meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Muitas forças foram se esgotando. O pecado escondido, não arrependido, não confessar, causa esse esgotamento. Porque por muito tempo, pausa, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Provérbios capítulo 28, versículo 13 a 14. Provérbios 28, versículo 13 a 14. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece, olha aqui, como Uzias, com quem endurece o seu coração, cairá na desgraça. Tiago capítulo 5, versículo 14 a 16. Tiago capítulo 5, versículo 14 a 16. Se algum de vocês estiverem doente, que chame os presbíteros da igreja, para que faça oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os seus pecados, os pecados que tiver cometido. Portanto,
confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam. E a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Há pecado que a gente tem que confessar a Deus, somente a Deus. E há pecado que a gente tem que confessar a quem deve saber disso, deve conhecer. Pastor, amigo e irmão em Cristo Jesus, a quem me magoou, me aborreceu, ele precisa saber disso. O pecado escondido, guardado na minha alma, causa câncer, pode causar câncer, pode causar doença no fígado, pode causar dores em muitas partes do corpo, exaustão demasiada. O pecado escondido causa doenças chamadas doenças psicossomáticas, doença na mente. Estava conversando com um irmão que não era nossa igreja, outra igreja. Ele estava orando e foi orar por uma pessoa que estava com câncer. E orei por ele, ou por ela, perdão. Depois descobriu que esse irmão, ou essa pessoa, perdão, ele tinha uma mágoa com seu marido, havia muito tempo, muitos anos. E quando ele orou por ela, fez ela confessar os seus pecados, se arrepender do seu pecado, liberar perdão para o seu marido. Tinha um caroço aqui na cabeça. O caroço começou a desfinhar sozinho, começou a cair. A cabeça voltou normal. Isso é o poder de Deus quando a gente confessa o pecado. Irmãos, o maior escândalo de um rei na Bíblia, não foi o pecado de adultério do rei Davi. Não foi. O maior escândalo de um rei na Bíblia é por ter se quebrantado e se arrependido do pecado. O rei Davi. Até então você não vê, nem ouve a história de um rei que se quebrantou, que se arrependeu dos seus pecados. Todos os reis pecaram. Todos. Mas a confissão de Davi, o quebrantamento de um homem de Deus como Davi, foi esse maior escândalo da época. E Davi, quando ele confessa o seu pecado, ele reconhece o seu pecado, ele diz Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei, ó rei, confessando aqui, pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, e eis que te compraz na verdade do íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que tu esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui a alegria da minha salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei as transgressões o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus,
Deus da minha salvação, a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te daria. Não te agradas no holocausto. Sacrifício agradável, ó Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará o Senhor. Foi o escândalo de um rei, maior escândalo, um rei quebrantado. Fique em pé, por favor. Feche seus olhos, Senhor. Como guardar pecado? Como guardar seu coração? Às vezes fico olhando para os nossos jovens, adolescentes. Eu oro por eles. Eu peço para vocês, pais, cuidarem dos nossos jovens adolescentes, para não cair nessa armadilha da fama, para não cair nessa armadilha. O mundo é assim, a sociedade é assim. Basta você ter um talentozinho, já cria uma lista de seguidores, aplausos. Os aplausos dos homens não fazem minha cabeça. Eu, particularmente, porque eu sei, os meus aplausos que aplaudiram o Senhor Jesus, na hora que Ele entrou em Jerusalém, aplaudia Ele, cantava Ele, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Dia depois, os mesmos aplausos diziam, crucifica-o. E a gente se empolga muito com os aplausos, seguidores, fama. Não. Se preocupa mais com os aplausos celestial. Porque a terra pode não me aplaudir, mas lá sou aplaudido. O Senhor lá no céu, os seus anjos aplaudindo. Esse é nosso servo, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aplauso dessa terra não me ilude, não. Elogio dessa terra não me ilude. Pastor, você é uma bênção, eu sei, não precisa falar não. Pastor, você é sensato. Ah, tá. Passa para Deus toda essa glória, esse prestígio, essa adoração, passa para Deus. Eu não quero. O único que merece honra, glória, louvor é Ele. Ele não, eu não sou. Não sou. A Ele a fama, a Ele os aplausos, a Ele o louvor, a Ele o prestígio. Eu não preciso de seguidores, eu preciso de discípulos. Discípulos, Jesus. Como que está o seu coração, meu amado irmão? Sobretudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Como que está o seu coração? A decisão de guardar ou deixar de guardar seu coração é sua, não é minha. A minha eu guardo, todo dia, toda hora, guardo. Sai daqui e vou para casa. Eu sei o que posso absorver, o que não posso absorver. Eu sei que as notícias que eu preciso ouvir, eu sei a circunstância, o que está em minha volta, eu sei o que não posso fazer. Eu sei os comentários que posso absorver, eu sei também comentários que são um lixo. Eu prefiro me guardar na palavra. Preciso estar seguro na palavra. Mais apegado em Deus e menos expectativa no homem. Menos expectativa em pessoas. Mais amarrado em Deus. Agarrado na esperança do Senhor. Como está seu coração, meu irmão? Como está seu coração? E às vezes a gente fica pensando, puxa vida, eu não fiz nada de errado.
Eu não estou te condenando. Deixa que o Espírito Santo te convença. Mas Uzias, ele começou muito bem. Ele terminou como um cachorro vira-lata, jogado como indigente. Como você vai terminar os seus dias? Como vai ser o final dos seus dias? O que seus filhos, sua esposa, seu marido, os seus amigos vão falar de você depois que você partir desse mundo? Se pudesse escrever no seu túmulo, o que escreveria no seu túmulo? Aqui jaz o fofoqueiro, aqui jaz o malandro, aqui jaz o quê? O encrenqueiro, aqui jaz o adúltero, aqui jaz quem? O maior enrolado, pega dinheiro dos outros e não devolve. Aqui que ele jaz. Aqui jaz a prostituta escondida. Isso é uma profissão escondida. Por que você será lembrado? Como que você quer guardar seu coração? Como você quer terminar os seus dias? O orgulho é muito traiçoeiro. Por causa de orgulho, um anjo chamado Lúcifer se transformou em demônio e foi expulso do céu por causa de orgulho. Por causa de orgulho, nós estamos experimentando fracasso atrás de fracasso. A gente não quer ouvir conselho, não quer ouvir dica de ninguém. Nós não queremos nos endurecermos, não queremos voltar para Deus por causa de orgulho. Achamos que nós não precisamos de Deus por causa do orgulho. Não, sem problema. Por causa de orgulho, não, o pastor não pode pegar o meu pé, não pode me chamar a atenção. Tem muita gente que estão fora da igreja por causa de orgulho. Não quer voltar aqui. Só que o orgulho está te matando. Você estava tão bem numa igreja. O orgulho está acabando com você. Como a gente falou aqui, maior escândalo. Faça maior escândalo da igreja Batista Penedo Vicente Carvalho. Como Davi fez. Quebrantamento e arrependimento. Você quer que a gente ore para você? Vem aqui na frente. Faça maior escândalo enquanto a gente canta ao Senhor. Você quer que a gente ore para você? Aproveita enquanto você está em vida. É possível que seu coração seja curado. Aproveita esse momento.